memória de um país guarda semelhanças com as lembranças de uma pessoa. Aqui e ali, os fatos precisam ser lembrados, sob pena de serem esquecidos. A imponência do monumento erguido no meio de um parque no Rio de Janeiro parece indicar que o motivo pelo qual foi construído jamais seria esquecido. Mas não é bem assim. Você sabe por que foi construído, em homenagem a quem foi construído esse monumento grandão aqui? Cabeça, agora você me pegou de surpresa. Como fim de serviço, agora até um pouco esquecido. Eu também não sei. Nós nem somos daqui. Não. Não, aos mortos da Segunda Guerra Mundial. É feito junto com o aterro e em 64 já estava pronto. Há 70 anos, depois de muita hesitação, o Brasil entrava na Segunda Guerra Mundial, apoiando os Estados Unidos e os países aliados contra a Alemanha nazista e as forças do eixo. Pouco mais de 25 mil militares brasileiros deixaram suas famílias para integrar a Força Expedicionária Brasileira, que foi enviada à Europa. Cerca de 500 morreram em combates. A Segunda Guerra Mundial deixou 50 milhões de mortos. 465 brasileiros morreram e mais de 1.500 ficaram feridos. A guerra começou a fazer vítimas entre os brasileiros muito antes do país entrar no conflito. Em março de 1941, iniciaram os ataques a embarcações mercantes de bandeira brasileira. Mais de 30 navios foram afundados, atingidos na maioria por torpedos disparados de submarinos alemães. Mais de 1.000 pessoas morreram nestes ataques. O povo foi às ruas, revoltado com as mortes provocadas pelo afundamento de navios. Só em agosto de 1942, pressionado também pelos Estados Unidos, o Brasil declarou guerra aos países do eixo. Em novembro daquele ano foi criada a Força Expedicionária Brasileira para combater na Itália. A FEB se integrou ao 5º Exército Americano, que comandava as ações de guerra contra as tropas alemãs naquele país. O conflito já durava 5 anos. Os nossos soldados vinham de todas as regiões do país. Essa diversidade inspirou o hino do expedicionário. Você sabe de onde eu venho, venho do morro do engenho, das selvas dos cafezais. Por que, mesmo tão longe do conflito, o Brasil entrou nessa luta? O mês de julho marca os 100 anos do nascimento do maior herói da FEB, um paranaense morto em combate. As paranaenses que salvaram vidas, a enfermeira Virgínia Leite, a mulher do escritor Guimarães Rosa, que ganhou o título de Anjo de Hamburgo. O lado místico da guerra, o mistério das estátuas que resistiram à chuva de bombas. A capela, construída pelos brasileiros, que ficou escondida no mato por mais de meio século. Os caçadores de tesouros, que até hoje desenterram bombas e os mais incríveis objetos. Resgatamos imagens da época, em fotos e filmes, um registro fiel dos fatos que marcaram a década de 1940 na Itália e no Brasil. As homenagens aos brasileiros se repetem até hoje na Itália, mesmo 66 anos depois do fim da guerra. Cerimônias promovidas por autoridades, associações e pessoas que demonstram gratidão e reconhecimento pelo que a Força Expedicionária Brasileira fez naquele país. E de repente chegam homens de longe, de uma terra que não é sua, passam a lutar junto com os seus partigiani, que eram aqueles que faziam a resistência, e além disso passam a colaborar com comida, com roupa, com calor humano. Foi isso que a Força Expedicionária Brasileira fez e eu tenho certeza que é por isso que eles não esquecem jamais o que foi feito pelos seus avós, pelos seus pais e por muitos deles também. A Força Expedicionária Brasileira é o nome de uma praça em Massa Rossa. Esta outra, em Gágio Montano,
foi batizada de Ordem e Progresso, e a Piazza Brasile fica em Montese, na região da Emília-Romanha, o cenário de um dos combates mais violentos que a FEB enfrentou. Na pequena Montese, com 3.000 habitantes, outro marco da gratidão dos italianos. Um monumento onde a mãe chora a saudade do filho que partiu para a guerra. O Brasil é uma forte lembrança para os moradores. A Itália precisa agradecer aos brasileiros, porque para nós foi a nossa libertação. Os que testemunharam aqueles dias difíceis guardam lembranças que não se apagam com o tempo. A FEB era formada por militares de carreira e por pracinhas que foram convocados ou se alistaram como voluntários. Parte da preparação para enfrentar o exército alemão e o contato com o armamento que iriam usar foi feita na Itália. Depois de uma longa viagem de navio, os brasileiros começaram a chegar ao porto de Nápoles em julho de 1944. 5 escalões foram mandados para a Itália, com 25.334 expedicionários. Destes, 15.000 participaram das ações de combate. Viveram uma experiência que até hoje é dolorosa de lembrar. Um inverno gelado. Foi este o clima que os pracinhas encontraram em boa parte do tempo que passaram aqui. Os alemães ocupavam os lugares mais altos, o topo dos Apeninos, montanhas com mais de 1.000 metros de altitude. Assim, tinham ampla visão de tudo o que acontecia em volta e as melhores posições de tiro. Eles dividiram a Itália ao meio, entre as regiões da Toscana e da Emília-Romanha, instalando fortificações ao longo de todo o território. Era a linha gótica, uma temida fortaleza que se estendia ao longo de 320 quilômetros. A engenharia alemã instalou muralhas de pedra, concreto e ferro para impedir a passagem de carros blindados. Também foram construídos búnkers, corredores subterrâneos abertos com explosivos. Algumas das páginas mais importantes do Diário da FEB na Itália foram escritas nos combates ao longo da linha gótica, enfrentando a supremacia alemã. Uma dessas posições era o Monte Castelo, a conquista mais conhecida, emblemática da FEB na Itália. A montanha fica em Gadio Montano. Não impressiona pela altura, mas naquela época tinha grande importância estratégica na linha de defesa alemã. Os brasileiros se somaram às tropas americanas, cansadas depois de um esforço prolongado para conquistar o Monte Castelo e outras montanhas ao redor. A FEB passou aqui alguns dos piores momentos da guerra. Deste lado, onde estão aquelas árvores, era a última trincheira da FEB, um posto de ataque dos brasileiros. Do outro lado está o Monte Castelo, onde os alemães tinham controle total e podiam ver tudo lá de cima. De abrigos camuflados, eles disparavam as metralhadoras e lançavam granadas contra qualquer alvo em movimento. Este campo estava todo minado. Hoje é um dia de verão aqui na Itália e a temperatura está por volta dos 20 graus. Imagine naquele inverno, quando toda esta região ficou coberta por uma grossa camada de neve. Foram 4 tentativas frustradas para expulsar os alemães dali, entre 24 de novembro e 12 de dezembro de 1944. Só em fevereiro de 1945, quando o frio já não estava tão intenso, veio o 5º ataque ao Monte Castelo e a vitória brasileira. Um monumento foi construído pelo governo brasileiro na base do monte para homenagear os que lutaram e os que morreram nos combates. Algumas vitórias da FEB tiveram a ajuda das brigadas partigianas. Eram grupos de italianos que também lutavam para libertar a Itália do domínio nazi-fascista. A FEB lutou para expulsar o exército alemão. Foram 2 dias de intensos combates. E em 15 de abril de 1945, os brasileiros retomaram a cidade. Como um exército de ocupação com aquela arrogância. Quando os brasileiros chegaram, não vieram para ocupar com arrogância, como muitos outros. Eles chegaram e entenderam na hora os problemas, as angústias da população.
Eles se colocaram na nossa situação. Come era messa a popolazione. Essa ligação com a Itália e as ações para recuperar o território fizeram com que os brasileiros ficassem conhecidos em muitas cidades como Liberatori, ou os Libertadores. Foi assim quando a FEB entrou em Massa Rossa, primeira cidade que teve o controle retomado pelos brasileiros, em 1944. Tantas relíquias estão os destroços do primeiro avião brasileiro abatido numa missão de guerra. O Thunderbolt do tenente John Richardson Cordeiro e Silva caiu neste campo, atingido pela artilharia antiaérea alemã. Os moradores localizaram os destroços, uma parte da fuselagem e a câmera que filmava a trajetória das bombas disparadas dos aviões. Os brasileiros buscavam apoio na fé para manter a esperança. A Catedral de Pisa tem uma forte ligação com a permanência da FEB na Itália. Era aqui que os pracinhas, acampados nas proximidades, costumavam assistir às missas. Uma delas foi especial, quando quase 5.000 expedicionários recém-chegados do Brasil se reuniram para rezar. Não há notícia de uma imagem que tenha registrado esse momento, mas existe uma gravação de um coro de soldados brasileiros neste dia cantando o hino nacional. Apesar dos ruídos da gravação, é possível ouvir ao fundo o som das bombas. Talvez a fé tenha ajudado a FEB. No fim de abril de 1945, a nossa participação na guerra se mostrava perto do fim. Aqui, a FEB enfrentou os últimos esforços de resistência dos alemães. E foi aqui, em Neviano de Rossi, um pequeno povoado de Fornovo di Taro, no alto desta montanha e ao lado desta antiga igreja, que foi selado o acordo para a rendição das tropas alemãs que a Força Expedicionária Brasileira já havia enfrentado em tantos outros combates. No dia 29 de abril de 1945, a FEB encerrava, com mais uma vitória, a campanha na Itália. A rendição foi neste local, em Ponte Scodônia, na cidade de Colecchio. Mais de 15.000 soldados alemães se entregaram aos brasileiros. De mãos erguidas na cabeça, depositaram as armas diante dos pracinhas da FEB. O relatório de rendição, para mim, é super emocionante. No relatório, se fala de 13 horas passando gente. Na placa está gravada a frase: os cidadãos de Colecchio lembram os valorosos militares da FEB que ofereceram a própria vida pela liberdade do nosso país. Constrangida é de que é um fato da história contemporânea brasileira que está, sim, no esquecimento. Quando, na verdade, nós tínhamos que ter isso nos manuais, né, didáticos, ser pesquisado nas universidades e não visto como uma questão de direita ou de esquerda. Ela é a história do Brasil e, infelizmente, está morrendo e vai acabar morrendo com as pracinhas também, né? A guerra foi cruel com vencidos e vencedores. No cemitério alemão de Passo della Futa, perto de Bolonha, estão os restos mortais de mais de 30.700 soldados. A artilharia, os aviões, os tanques e tudo mais apenas ajudam a fazer a guerra. Quem a faz realmente é o soldado da infantaria. É o pobre pé de poeira. É essa pequena e fraca máquina humana feita de músculos e nervos, tão fácil de destruir, que agarra a vitória com as mãos. As grandes batalhas do século mecanizado continuam sendo vencidas por esse bicho da terra tão pequeno. De um modo geral, o nazista sabe que não voltará. Lenta ou apressadamente, do sul para o norte, do ocidente para o oriente, do oriente para o ocidente, o alemão recua e sabe que não voltará. Chegará o dia, talvez próximo, em que ele não terá mais para onde ir, a não ser para o inferno. Sim, este soldado alemão desta guerra está condenado, mas o fascismo pode voltar. E estamos chegando no momento de decidir este problema.
fazer com que o nazista não volte com este nome ou com outro nome qualquer na Alemanha ou fora da Alemanha. Ele pode brotar outra vez do chão na Europa ou na Ásia ou mesmo em nossa América. E ninguém se iluda. Acabar com as injustiças nacionais e sociais, que são o caldo de cultura do fascismo e das guerras, será uma grande luta do povo e uma luta mais dura. Mas creio que vale a pena lutá-la, pela mesma razão que vale a pena lutar esta guerra de hoje. Falando a estação rádio da Força Expedicionária Brasileira, que está transmitindo mensagens dos soldados expedicionários para as suas famílias no Brasil. Alô, mamãe! Mensagens de saúde e felicidade para todos de vida. Brasileiros estaremos juntos, se Deus quiser. Com nossa mamãe, é com o coração cheio de saudade que vos envio estas palavras para dizer que estou bem de saúde. Sinto-me alegre em virtude de nossa gloriosa Força Expedicionária Brasileira ter conquistado grandes vitórias, honrando a nossa bandeira e os grandes nomes Brasil. Esta transmissão teve lugar, província de Nápoles, às 21h30, hora da Itália, do dia 2 de julho de 1945. Ouvintes do Brasil, boa noite. Suicida, bravura, loucura, assim segue, chame do que quiser. Mas essa era a febre, sem medo de combate, muito menos de Tedesco. Pela missão dei a vida, esse foi o preço. Congelando na Itália, eu disse foda-se o frio. Em Montese eu lutei, dia 12 de abril. Thompson, M1, Colt, granada de mão. A missão era uma só, meter fogo em alemão. Então fui voluntário de inimigo, fiz a lista. Treinado pra matar, seja nazista ou fascista. Liderei meu pelotão pra subir no Monte Forte. No fundo eu já sabia que ia encontrar a morte, mas nasci assim, sempre vivi no perigo. Perdi minha mulher, vivi pra caçar inimigo. O mar atravessei, vim do sul, Paraná, pra mostrar pra esse chucrute que a cobra ia fumar. E fumou, sem tabu, pelo ar. Eu nunca temi as metranca alemã. Convoquei o pelotão, bora, reconhecimento. Troca tiro com Tedesco, demorou. Nós tá dentro, inverno rigoroso, o frio intenso insano. Nem isso me impediu de furar os italianos. A morte veio de carona, importada do Brasil. E fui eu quem vi guiando pela ponta do fuzil. Primeira casa mata, chegamos e arrombamos. Não encontramos nada, então nós continuamos. Seguindo a incursão na missão, tudo bem. Tomando de assalto a terra de ninguém. Segunda casa mata, aí o pau comeu. Pipocamos com as metranca, quem odiava o judeu. Eu na linha de frente, combatente, guerreiro. Sentar o dedo pra não deixar prisioneiro. Seguindo morro acima, já pressentindo a treta. Ouvindo o fogo das metrancas sobre a nossa cabeça. Disparo pra todo lado e ninguém sabe de onde veio. Uma rajada alemã abriu meu peito ao meio. Eu não resisti, caí, mas atirando. Senti bem lentamente os meus olhos se fechando. O coração que foi parando, sangue pelo chão. Cada minuto que passava pesava a respiração. Mas não me arrependi, ainda vivo na memória. Diferente dos covardes, o meu nome entoa a glória. Fiquei marcado na história, deixei o meu legado pros infantes de agora. Sou um exemplo de soldado que não se rendeu,
defendeu os ideais, que não se corrompeu e não olhou pra trás. Fiz a cobra fumar a custo de bala e sangue. Sou Max Wolf filho, só mais um Nazi Hunter. Entre todos que tombaram comigo no campo, a missão era matar, mas nós merecia ser santo. Se você tem liberdade, aproveite de vez, ou não voltei pra casa porque morri por vocês. Aí, quando chegar a tua hora de morrer, não seja como aqueles que enchem a alma de medo da morte, e que quando chega a hora deles, eles choram e rezam por mais tempo. Viva a tua vida da maneira que você quiser, faça o que você quiser, e quando chegar a tua hora, aproveite, cante a sua canção da morte e morra como um herói indo pra casa.